Eu tô, assim, com um pouco de crise de ansiedade, mas tô bem. Crise de ansiedade por quê? Várias coisas acontecendo, terminando a faculdade. Certo, e por que tá ansiosa então, pô? Não tá acabando, deveria ser bom pra vocês, não? Assim, a crise não tá sendo terrível, terrível. Às vezes é, mas às vezes não. Entendi. 5 anos e meio, professor. É muita coisa. Não, que a verdade é. Muitas águas rolaram nesses anos todos. É, sem E eu dúvida. consegui chegar até aqui. Mas pensa, então, não crise de ansiedade, pensa do lado positivo. Você vai se formar, vai terminar o curso, vai ser fisioterapeuta, vai começar outra fase agora. Entende? Vai Entenda, eu ter, tento pensar assim. Às vezes eu consigo. tem que pensar, pô, vai ser uma nova batalha que na verdade agora é trabalhar, né? Buscar os trabalhos, fazer os cursos da vida, as especializações, entendeu? Entendi. Ô, Islane, a gente tava na última aula, a gente falou do membro superior, não foi, Islane? Lembra aí. Foi. Oi? Foi isso mesmo. Foi, não foi? A gente chegou a terminar aquele material, não? Ou ainda ficou faltando? Não, Não, não o foi? senhor parou. Aí ia falar da parte de fisioterapia, eu acho, tratamento, né? Se eu não me engano era isso. Deixa eu abrir aqui ele. A gente seguir. Fique feliz, Ilka, tá acabando tudo. Graças a Deus. Então, Poderia ser essa semana. não tem motivo pra tristeza não, pô. Não, mas eu não tô triste em relação à faculdade, não. É muita Mas pra coisa. vocês, Fora eu essa entendi. coisa de não poder Tem sair de outras coisas casa. ainda. Entendi. Aparece pra vocês o slide. Aparece. Foi aqui, não foi isso que a gente começou, né? E aí a gente falou da parte do ombro. Acredito que foi isso. Me diga aí. A gente viu nas formas do acrônio. Mostrei para vocês também sobre, né, avaliação, os fatores biopsicossociais. O que eu devo ter faltado falar é a parte de tratamento, né? Acho que isso a gente viu aqui, ó, Pilates, exercício. A parte avaliativa eu cheguei a falar testes. Acho que sim, né? Falou dos testes. Aplicativo, né? Fisioterapia questionários. Falou. A partir daqui do tratamento, provavelmente. Que aí entra aqui, ó. Qual o tratamento não operatório mais eficaz em pacientes com síndrome do impacto? Acho que a partir daqui, não. Que aí é o seguinte, né? Eu vou ter diversos tratamentos. Aqui eles sugerem alguns. Por exemplo, injeção de corticoides, né, no local. E aí, o que é que eles dizem? Nas 8 primeiras semanas, a indicação. As injeções são mais eficazes que injeção de placebo, fisioterapia não é um tratamento para reduzir a dor e melhorar a função do ombro. Injeções de corticoides no curto prazo não são mais eficazes que os anti-inflamatórios não esteroidais na redução da dor. Efeito dos corticoides a longo prazo, né, mais de 3 meses, é claro. Então, se é aquele paciente que não tem evolução no tratamento de ombro aí do que a gente falou na última aula, você pode optar, né, não a gente vai optar, né, ele juntamente com o médico, né, de fazer essa injeção de corticoides. A gente não faz isso, né? Mas também tem a opção de fazer a terapia por ondas de choque, que é um equipamento assim, ó, esse equipamento aqui, que você pode colocar esse eletrodozinho, né, diretamente em contato com a pele do paciente. Não sei explicar toda a parte fisiológica e o que funciona do equipamento, mas é uma indicação aí. Terapia de onda de choque é mais eficaz, né, do que o placebo redução da dor, na melhora da função do ombro em pacientes com tendinose calcária, principalmente quando tem a tendinite calcária, acúmulo de cálcio lá no tendão, certo? E também uma alternativa quando os tratamentos convencionais não funcionam, aí você pode pensar nesse aí, certo? Isso que é super bem recomendado, e principalmente nos casos mais crônicos, terapia por exercício.
né, exercício físico, a cinesioterapia é extremamente eficaz. É mais eficaz do que nenhum tratamento na redução da dor, melhora da função do ombro. Agora, não se sabe ainda, ou não é muito bem claro assim, ou não tem muita diferença, pelo menos nos estudos por enquanto que se vê, entre a terapia por exercício na fisioterapia e o exercício em casa, ou o tipo de exercício. Alguns estudos falam que é mais importante exercícios específicos, por exemplo, específicos para rotadores, estabilizadores do manguito, escapular. Já vão ter outra linha de estudo que não vê grande diferença, e sim, assim, o paciente tem que ser ativo no movimento, né, no processo. As mobilizações em conjunto com a terapia manual, aqui nesse trabalho, né, eles viram que não traz um benefício adicional, mas em outros trabalhos já mostra a importância de se associar geralmente terapia manual com cinesioterapia. A redução da dor melhora. E aqui eles também recomendam a massagem, né, a parte de tratamento de pontos gatilho, miofaciais, tecidos moles, parece ser mais eficaz que o placebo em nenhum tratamento. Então, assim, a terapia manual é indicada e o exercício também é indicado. Quem que vai me definir o que eu vou escolher desses, né? O que é que eu vou fazer? Nossa avaliação, como a gente falou na outra aula. Então, por isso a importância de saber o que é que eu estou tocando, o que eu estou palpando, aí entre a expertise profissional, para associar com as principais evidências científicas. E aí eu vou poder escolher o melhor recurso, né, para o meu tratamento. De que adianta eu saber as melhores evidências, mas se eu não tenho uma boa palpação e se eu não entendo o que está acontecendo aqui, né, na região do ombro. Então, eu tenho que também entender da anatomia, fisiologia, biomecânica, entender as correlações das estruturas. Quando o paciente abre o braço, quem que participa, para poder eleger o melhor tratamento para ele. Então, a avaliação vai ser fundamental. E aí eu posso entrar com diversos recursos. Um recurso hoje em dia que está em alta, né, está se falando muito aí bem, é o PNF, né, um conceito PNF ou FNP, da facilitação neuromuscular proprioceptiva, que trabalha, né, movimento associado com estímulo manual, né, tem vários princípios, né, que eles seguem. A parte de movimentos em si, né, cadeia fechada, cadeia aberta, de cinesioterapia, trabalhando esse membro superior. Geralmente, quando se fala em exercício, é importante se pensar em cadeia. Então, o tanto que não só o membro superior vai trabalhar, mas também toda a tensão, né, a irradiação gerada do membro inferior, da coluna, do tronco para o membro superior. Então, às vezes, por mais que o paciente chegue com um problema no membro superior, você pode fazer um trabalho no quadril, um trabalho de mobilidade do tronco, dos membros inferiores e também melhorar as funções do membro superior, por uma questão de irradiação de estímulo. Aqui um exemplo de um padrão de FNP em que o cara está trabalhando, né, paciente, membro superior, a cabeça, ao mesmo tempo que ele vai acompanhar o movimento, o tronco, tudo num gesto só. Observa. Observa. Ou trabalhando em cadeia fechada, como movimentos, né? Ou mesmo de forma lúdica, com os bastões. Em que eu posso trabalhar toda a amplitude de movimento, né, de membro superior, como se fosse um espelho, né? O que um paciente faz, ou se fosse terapeuta aqui, né, você, o terapeuta fazendo, o outro paciente acompanha o movimento também é possível. E o que é legal disso é que se torna lúdico, na verdade. Veja só a cara das pessoas aí, né? Certo? Ou seja, a alegria durante o movimento, porque a gente sai daquele tradicional, né? Sai daquele movimento estereotipado e vai para um movimento mais livre, né? E aí isso acaba sendo legal também. Os pacientes tendem a gostar muito. Os exercícios com bola suíça podem ser utilizados para trabalhar principalmente instabilidade,
né, desequilíbrios. Você pode colocar o paciente, como está aqui o exemplo, 2 bolas. Poderia botar uma bola só no meio. Se eu quisesse dificultar, eu poderia ficar batendo na bola assim aos lados para o paciente desequilibrar ou equilibrar. Também poderia ser um trabalho. Uma evolução, por exemplo, de uma prancha, né, uma prancha comum. Poderia ser uma prancha em cima da bola ou qualquer outro exemplo. O paciente podia usar a bola para fazer um movimento de arrastar a bola para frente e trazer, né, trabalhando o movimento do braço. A terapia manual também vai ser recomendada, né? Você viu que foi recomendada aí nos tratamentos. Então, a utilização, né, das técnicas aí vai depender de que estrutura articular está bloqueada. Então, fazer um trabalho de mobilização escapular, de rebaixamento da cabeça do húmero, mobilização da externa e acromioclavicular, liberação da torácica, manipulação torácica ou cervical. Vai depender do que você precisa aí, né, ou do que o paciente apresenta. Se, alguns casos, trabalho de víscera, né, liberação da víscera. Alguns outros casos, fazendo um trabalho associativo do membro inferior com o membro superior, certo? Mas a terapia mais recomendada, lá você viu, massoterapia, né? Liberação de pontos gatilho, que eu posso estar utilizando com esse paciente aí. E aí tem diversas técnicas. Aqui eu dei alguns exemplos, né, de técnica focada para ombro. Essa aqui é uma manipulação chamada lift-off, em que o terapeuta vai fazer o sentido da manipulação no sentido do peito do terapeuta aqui, e para levar essa cabeça do húmero mais para posterior. Isso vai ser uma manipulação, né? Movimento mais rápido. Aqui, mobilidade mesmo, trabalho de mobilidade da articulação glenohumeral, que é uma articulação bastante comprometida nessas lesões de ombro. Também é importante trabalhar, né, ela rebaixando para permitir uma melhor abdução. Então, trabalhar os micromovimentos articulares. A gente sabe que o húmero realiza, né, flexão, extensão, abdução, adução, né, e rotação no movimento macro, mas como um movimento micro, você tem os deslizamentos para anterior e para posterior, para superior e para inferior. Então, por exemplo, trabalhar o rebaixamento da cabeça do húmero pode ser uma possibilidade, né, para melhorar essa abdução, porque a gente sabe que o braço vai para cima, mas a cabeça do húmero precisa deslizar no sentido inferior. Também trabalhar aí dessa forma, eu posso inferiorizar a cabeça do húmero, também tem essa possibilidade. Aí pode ser tanto mobilizando, simplesmente eu rebaixo a cabeça do húmero de uma forma rítmica e trago para cá assim, ó, o braço, rebaixo, trago para cá. Ou posso simplesmente fazer um movimento rápido, né, um thrust. Então, a articulatória seria a mobilização, thrust é a manipulação. Também posso trabalhar a externo-clavicular, também é uma possibilidade, e a acromioclavicular, que são as articulações que compõem a cintura escapular. Lembra disso? Vocês viram isso em várias disciplinas, provavelmente. Deu algum problema de conexão. Vou ficar caindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tô ouvindo. Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Deu uma caída aí agora. Estou. Meio que uma travada aí. Mas vamos voltar. E aí? Aparece o slide para vocês? Tá sim. Posso utilizar, né, as terapias manuais, como eu estava dizendo, e aí focado, por exemplo, nas correções articulares, né, das articulações que compõem a cintura escapular. Então, acromioclavicular, esternoclavicular, escápula torácica, glenohumeral, pelo menos, né, que a gente pode estar trabalhando. Posso trabalhar mais distante, né, o quadril, que tem relação com a ponta do grande dorsal. Posso trabalhar a cervical, a própria região torácica. Aí tem diversas aí aplicações. Se o paciente tiver cicatrizes, eu posso trabalhar na cicatriz. Aí a mobilização escapular, né, que é bem importante, a escápula no processo de movimentação do braço, né, na abdução. E eu falei para vocês também que pode acontecer situações de que
os problemas internos estejam sendo causados por alguma alteração visceral. Então, também posso pensar em relação de órgãos aí para trabalhar. Então, assim, é comum ver isso na prática clínica, você observar pacientes com problema no ombro direito, tem uma relação com fígado, vesícula, problemas desse segmento. Pacientes com ombro esquerdo alterado, né, de movimento, uma relação com estômago ou baço desse lado. Pode ser o oposto, também pode, e também pode ter envolvimento de diafragma, os pulmões, coração, porque eles têm, por exemplo, os pulmões, né, a pleura que recobre os pulmões, tem 3 ligamentos aqui em cima, que se inserem justamente C7, T1 e primeira costela. As C7, T1, por exemplo, fazem parte do plexo braquial. O paciente pode ter alguma queixa para o membro superior. Certo? E aí eu posso utilizar, né, essa parte da terapia manual para poder tratar também. Outras intervenções também eles falam da questão de medicamentos, os anti-inflamatórios orais, principalmente nas primeiras 2 semanas. Se passou já de 2 semanas, já não é mais tão recomendado assim. Falam do tratamento do laser também, em que parece ser mais eficaz do que o ultrassom no tratamento da redução da dor, após 2 a 4 semanas. Então, nas primeiras semanas, o paciente pode fazer uso de medicamentos. Se não houver uma melhora, 2 a 4 semanas ele pode entrar com laser, e o laser se parece mais eficaz do que o ultrassom. O ultrassom não se viu bom resultado, né, em relação a placebo, em relação a outras coisas, em relação a exercício, a fisioterapia normal. E também a parte de estimulação elétrica, TENS, né, não também se mostrou mais eficaz. A acupuntura também não teve bom resultado, parece não ser mais eficaz do que terapia por exercício, por exemplo. Então, assim, não recomendam nem acupuntura nesse exemplo, nem estimulação elétrica, não tem, nem ultrassom. Não sei se aqui foi falado de acupuntura, mas se o dry needle talvez entraria nisso aí. Porque existe uma coisa também, pessoal, que é chamado o seguinte, que é não sei se você já ouviu falar disso, história natural da doença. Quando a gente fala história natural da doença, é o seguinte, será que esse paciente já não melhoraria e essa utilização dessa acupuntura, ultrassom, etc., só está gerando o que a gente chama de efeito placebo? Até que ponto isso? Pelo menos pelos estudos que foi testado, mostrou que não houve uma grande diferença. Mas as pessoas usam na prática, né? No dia a dia tem aquela intenção boa de usar, né? Mas acaba utilizando. Aí nossos pacientes adoram, né, esse tipo de coisa aqui que vão aparecer para vocês, né? Se entupir de remédio, não é verdade? Muitas vezes eles vão tomar esses danados todinhos aqui. E às vezes numa quantidade exageradamente assim, porque ele vai para um médico, o médico passa uma coisa. Ele vai para outro médico, tipo, ele vai para o reumato passa 200 milhões de remédios. Ele vai para o ortopedista, passa mais tantos. Ele vai para o clínico geral, mais tantos. Cardiologista, tal. Já atendi paciente que, né, idoso que tomava 15 remédios por dia, 12 remédios por dia. É uma quantidade absurda de medicamento interagindo entre eles. E uma coisa que a gente também não lembra, o remédio ele tem os efeitos benéficos, mas o remédio também tem efeitos adversos. Então imagina, 15 remédios de uma vez no corpo, podendo causar efeitos adversos. Imagina o samba do crioulo doido que uma paciente dessa, era uma senhora que eu atendi, tomava. E que poderia causar problemas, com certeza, né? Porque imagina a interação do mesolida com o outro, com o outro, com o outro. É muito remédio. Mas os pacientes entram, às vezes, nesse ciclo, né, negativo de remédio, de doença, de problema. E a gente tem que alertar eles quanto a isso. Aqui eu botei o próprio ultrassom, mas é mais para destacar a questão da eletrotermofoto. Eles destacaram o laser, na verdade, no tratamento, né? Mas eu botei aqui só para lembrar da parte de equipamento. A acupuntura não teve um grande e bom resultado. O problema, eu acho que está também na forma que fazem os estudos, né, da parte de medicina chinesa. E os estudos precisam seguir toda uma metodologia, né, oriental, mas precisa ser bem descrito, né, nos trabalhos. Acho que é o mesmo problema que a própria Ventosa encontra em relação a isso, porque existem 2 visões aí, né? Uma visão voltada nos pontos meridianos e uma visão que a galera hoje em dia faz a liberação miofascial. Primeiro, precisa se delimitar, né, que tipo de metodologia você está falando para até pensar em fazer estudos. A galera acaba misturando tudo na prática. E aí, muitas pesquisas foram feitas sobre o efeito não operatório das terapias,
e tem uma grande diversidade de intervenções. Não existe assim um tratamento único e, a depender da expertise profissional, cada profissional vai puxar mais para um lado. Um vai fazer mais terapia manual, outro mais exercício, outro vai entrar com a parte holística, né, oriental, e por aí vai. Além disso, quaisquer intervenções, complicações, né, podem ser que precisem ser mais estudadas e não tem uma literatura clara sobre a eficácia, né, desse tipo de tratamentos de maneira geral, embora que se aponta muito positivo o exercício, muito positivo a terapia manual, mas outras coisas já são ponderadas aí. Aí, em relação a injeções, eles consideram, né, que pode ser utilizado até as 8 primeiras semanas. O uso da terapia de ondas de choque também pode ser considerado, principalmente quando tem depósito de cálcio, né, na tendinite calcária. Não recomenda-se imobilização, né, e sim manter o braço ativo, só que numa carga menor. Treino de estabilização escapular pode ser realizado, relaxamento com postura adequada, tratamento de pontos gatilho miofasciais, terapia manual, pode ser considerado sim na reabilitação do ombro desse paciente também. Outra questão clínica que aparece, né, nesse estudo. Quando o tratamento cirúrgico ele é indicado e qual a técnica é preferida? Primeiro que o tratamento cirúrgico ele só é indicado geralmente nos últimos casos. Do último caso, você vai fazer, né, o tratamento cirúrgico. E aí, depois que deu tudo errado, né? Não funcionou mais os tratamentos fisioterapêuticos, você vai, né, o paciente opta pela cirurgia. E aí tem alguns tipos de cirurgia, como por exemplo, cirurgias focadas para o tendão, que é chamado de tenotomia ou tenodese, cirurgias focadas para a bursectomia, tem vários tipos, tem para os tendões do manguito rotador, né, fazer uma artroscopia, que seria uma raspagem dessa região, retirar os fragmentos aí que talvez estejam incomodando. E de toda forma, pós-cirurgia, vai ser necessário fisioterapia. Não tem como, né, fazer uma reabilitação pós-cirurgia sem fisioterapia, não vai ficar bem feito. Então, de toda forma, sem cirurgia ou com cirurgia, a fisioterapia entra aí como suporte, né, de tratamento para esses pacientes. Não há evidências convincentes de que o tratamento cirúrgico seja mais eficaz do que o não operatório. Isso dá uma tapa direta, né, na medicina clássica, que a galera quer geralmente operar, mas se o médico trabalhar baseado em evidência, ele vai ver que não tem indicação e vai tentar os tratamentos alternativos. Em último caso, pode ser feita a cirurgia. Hoje em dia, infelizmente, o pessoal vê de forma contrária, né? Vê como a primeira opção para eles, né, a cirurgia. E a síndrome de impacto deve ser preferencialmente tratada de maneira não operacional, ou seja, com fisioterapia. Aí, em último caso, só que vai para a cirurgia. A idade e o nível de atividade do paciente desempenham um papel na decisão disso. É um paciente muito idoso, tem que se ponderar até que ponto é importante fazer essa cirurgia ou não. Né? Vale a pena esse idoso ficar depois com as sequelas pós-cirurgia. Tem que se pensar tudo isso também. Questão 8, né, que eles levantam no estudo. Que conselho pode ser dado para pacientes com síndrome de impacto? E se tem alguma pesquisa observando o ponto de vista do paciente? Porque hoje em dia é uma tendência nas pesquisas também ter o ponto de vista do paciente, que seria tipo assim, se o paciente está satisfeito com o tratamento, o que é que ele acha do tratamento, essas questões hoje em dia se preocupam um pouco mais nos estudos. Para essa região do ombro, síndrome de impacto, há pouca pesquisa sobre o ponto de vista do paciente, o que ele acha. De poucos estudos existentes, pode concluir-se provisoriamente que a insatisfação com o resultado do tratamento é mais comum em mulheres do que homens. Mulheres, no geral, mais insatisfeitas. E aí há indicações que após um curso de tratamento, 2/3 dos pacientes, então uma quantidade importante, ainda procuram um ou mais tratamentos subsequentes. Isso também pode ter várias questões aí para a gente pensar sobre. Primeiro, será que os fisioterapeutas estão se preocupando em quantificar os tratamentos para mostrar para o paciente que está tendo evolução? Ou será que realmente está tendo evolução? Primeira coisa. Segundo,
Até que ponto os tratamentos que estão sendo propostos estão seguindo, talvez, essas recomendações e estão sendo eficazes? Ou outra, será que o problema, então, está no paciente que está realmente satisfeito, ou que é aquela pessoa teimosa e que não quer se ajudar quanto a fazer os exercícios, quanto a buscar as orientações em casa? Porque nem sempre é culpa do terapeuta, né? Muitas vezes é culpa do próprio paciente que não quer seguir as orientações. E aí não tem milagre, né? Não adianta o cara vai lá 1 ou 2 vezes na semana no teu consultório, ou vai todos os dias, mas ele não segue as orientações depois, certo? E aí um resumo geral que eles viram é que o diagnóstico da síndrome do impacto do ombro só pode ser feito após uma combinação de testes. Então, um teste sozinho não me responde nada em relação ao tratamento, mas eles citam, né, nesse texto o teste de Hawkins-Kennedy como um teste recomendado para fazer e o teste de força muscular do infraespinhal para ser feito, mas precisa de um conjunto de testes, na verdade, para diagnosticar esse indivíduo tem síndrome de impacto. É preferível tratar de maneira não operacional, ou seja, com fisioterapia. Tratar a dor aguda com conselhos, ou seja, conversar com o paciente, explicações. Pode ser utilizado analgésico, mas no máximo por 2 semanas. Se os sintomas persistirem por mais de 6 semanas, você tenta readequar o local de trabalho, verificar as questões ergonômicas, prescrever exercícios caseiros de baixa intensidade e alta frequência, combinando exercício excêntrico com estabilização da escápula, melhora da postura. A parte de terapia manual, tratamentos de pontos gatilho miofaciais, incluindo alongamentos, também pode apoiar o exercício. E se algum sintoma persistir, também pode ser feito uso de injeção subacromial com corticoides, que se mostrou também eficaz. Se os sintomas persistirem por mais de 6 semanas, o ultrassom pode ser realizado para detectar, mas aí não é o tratamento, é o ultrassom exame para ver alguma lesão no mangue tratador, ou a ressonância magnética também pode ser, né, para ver alguma coisa. Para tendinite calcária, pode ser utilizada a terapia por onda de choque. E a indicação da cirurgia vai ser sempre no último caso. Ok? Então, basicamente, essas são as recomendações. Entenda, pessoal. O nome disso são recomendações. Se são recomendações, é algo que a gente, pelo menos, tem que olhar com bons olhos para tentar seguir. Não é algo que assim a gente é obrigado a fazer. A gente pode também optar fazer outras coisas. Embora que a gente tem que ver assim, esses tipos de diretrizes, guidelines, eles servem principalmente para o seguinte, para a gente ver o que não fazer, né? Ou o que seria algo prejudicial para o paciente. O que fazer a gente pode ponderar aí na balança dentro da evidência científica com o que o paciente deseja também. Só que quanto geralmente a gente mostra para o paciente e ele entende a importância de fazer coisas que realmente são comprovadas, é melhor. Alguém tem alguma pergunta sobre a questão do tratamento aí? Deu para entender? Ficou difícil ou não? Diga aí, por favor. Vocês estão por aí ainda? Ou já estão no dia dos namorados já? Alguém tem alguma pergunta? Ilka, Priscila, Islane? Não. Não. E aí seria essa parte aí que a gente tinha, né, para fechar essa questão do tratamento do ombro. Então, assim, uma dica que eu posso dar para vocês, como eu fico aí, estou aflita porque vou me formar, ansiosa e tal. Pega esse período aí pós, né, faculdade de férias, entre aspas, que a gente vai ter, né, de junho, julho, agosto. Isso é só uma dica, né? E aí começa a dar uma lida, não sei se você já faz esse hábito, né? Nas diretrizes de cada tipo de tratamento para ombro, para joelho, para tornozelo, para coluna. Dá uma lida nas principais, né? Nos ensaios clínicos, nas revisões sistemáticas, com um olhar um pouquinho mais crítico do tipo assim, para você observar o que é que nessa área nossa, se alguém aqui realmente for para traumato, obviamente, né? O que é que nessa área de traumato estão se utilizando mais e também o que está tendo resultado com os pacientes. Quando você mescla, né, esse conhecimento dos diretrizes, guidelines com os estudos clínicos que fez intervenção no paciente e começa a fazer resumos a partir disso,
você vai pegar esse conhecimento teórico e levar para dentro da prática. Vai melhorar mais ainda a sua prática, se já não é boa. Essa poderia ser a dica que eu dou. Tem qualquer dúvida de alguma coisa, vai buscar essas dúvidas na PubMed, na Pedro, que você com certeza vai conseguir essas respostas aí. Se não for diretamente, mas indiretamente você consegue também fazer esse link. Você pega as informações que tem lá e tenta traduzir e trazer para a realidade do seu paciente. Inclusive também, para você ver, em relação a custos positivo, do tipo assim, como o Yuka falou aí, me formei agora, e agora eu quero investir na minha carreira. Faço o quê? Faço pós, faço mestrado, vou buscar algum curso de formação. A gente precisa ter os olhos atentos para ver assim, o que é que está bem recomendado e o que é que não está. E muitas vezes a gente pode buscar algum curso que talvez aquilo ali nem testado é. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem ganhassem a viagem dos sonhos, aquela que você queria fazer há muito tempo, né, e tivesse que pegar um avião para ir para o local, você entraria num avião que nunca foi testado, que você não tem certeza se funciona bem, mas é a viagem dos seus sonhos. Você entraria nesse avião que nunca foi testado, nem tem comprovação nem segurança de que funciona? Não. 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 Ela disse que não, Irlane não e Yuka. Não. Eu mesmo não. Ou a gente ia naquela loucura total assim, vamos ver o que é que dá. Se der certo, deu. Se não, vamos para Jesus. Deus me livre, né? Então, por que a gente insiste tanto na fisioterapia muitas vezes? Não digo vocês, né? Tô falando no geral só. De querer insistir em terapias que nunca foram testadas. Aí entra essa questão de você, que está terminando o curso, ser um pouquinho mais crítico. Então, será que, por exemplo, vou dar exemplo de métodos manuais, por exemplo. A gente tem osteopatia, quiropraxia, RPG, Busquet, tem uma infinidade. Existem métodos que é sempre feito pesquisa, então a osteopatia tem muito estudo, quiropraxia tem estudo, Maitland, Mulligan, mas tem outros que já não tem tanto, você vai ou quase nada. Você vai ver, por exemplo, a microfisioterapia, que é algo que é bem falado hoje em dia em relação ao tratamento. Você vai ver lá para a região do sul do Brasil, sudeste, é super cursos e tudo mais, são cursos caros. Mas você vai ver trabalho científico, não tem muita coisa. Então, até que ponto realmente essa terapia funciona? Ou você vai ver método Busquet, que é um método francês, você vai procurar trabalho, às vezes não tem muito. A ideia do curso em si é excelente, mas você vai para as publicações, não tem muita coisa. Então, até que ponto essas terapias realmente são efetivas? Precisa se ver mais. Então, assim, é bom, inclusive, esse tipo de situação para vocês abrirem um pouco mais os olhos em relação a o que eu vou investir na minha vida profissional. Porque, inclusive, você vai ver nos resultados de trabalhos, a boa e velha cinesioterapia é o que resolve, geralmente, né? Em muitos casos. Então, abrir os olhos nesse ponto. Alguém tem alguma pergunta ainda? Algo a esclarecer? Não, professor. Pronto. Semana que vem a gente vai fazer o seguinte, vocês vão entrar para cá para a aula normal, e aí eu vou passar uma atividade para vocês realizarem nesse horário nosso da aula, de 9 horas até algo muito direto, nada muito complexo, mas mais para ser uma atividade, porque essa disciplina tem aquela nota final. Então a gente passa essa atividade para vocês. Eu acho que não sei se eu passei um caso clínico para essa turma, senão essa atividade é que vai contar para a nota. Mas para poder ter uma nota formal, né, que vocês precisam para a disciplina, né, para poder finalizar, certo? E vai ser como se fosse essa provinha aí da semana que vem. E semana que vem está todo mundo semana de prova, né? E ainda faz uma atividade no dia. Combinado, pessoal? Aí vai ser só essa atividade. Combinado. Mas não vai ser nada que, por exemplo, eu vou ficar aqui no Teams, vocês vão estar fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a aula, vocês vão entrar. Eu vou explicar a atividade para vocês, depois a gente fecha o chat e vocês vão responder, e eu vou estar por aqui. Qualquer dúvida também, vocês podem ir me consultando. E aí vocês fazem a atividade, essa atividade vai valer como a nota final da disciplina, certo? Porque tem que ter uma nota final, né, para vocês. Certo? Certo. Então, assim, se vocês puderem na semana aí, né, não sei quantas disciplinas você tem, mas dá uma assistida de novo nas aulas que a gente teve, dá uma olhadinha nos slides que a gente mandou, de maneira geral, pelo menos.
para vir, né, quando for semana que vem, a gente fazer nossa atividade e aí fechar nesse semestre, né, eu quero em nome de Deus para poder, né, se formar aí, né? Se Deus quiser. É, certo? Deus quiser Ô, mesmo. professor, Foi. sobre essas diretrizes que o senhor falou, Sim, a gente consegue encontrar elas para patologias específicas? consegue. Posso te mostrar aqui um exemplo. Deixa eu te mostrar rapidinho. Vou te mostrar aqui. Veja, veja se aparece, Priscila, a tela aqui. Veja só, aparece a tela para vocês aí. Aparece, né? Pronto. Ó, já tem um site diretamente que você pode ir, já tem muita coisa. Tem um que é o JOSPT, por exemplo, que é o site da Jornal de Ortopedia e Fisioterapia, né, americano, que você vai e já aparece o seguinte, deixa só ele e a internet aí, pronto, entrou. Esse é o site, JOSPT, já tem aqui, ó, não sei se você consegue ver aí, Priscila, ó, guidelines, tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Quando eu clico, já tem uma lista, por exemplo, aqui para concussão e trauma, ó, dor patelofemoral, síndrome do túnel do carpo, lesão ligamentar, né, de cruzado anterior, e tem mais, ó. Aí tem tendinite de Aquiles, tendinopatia de Aquiles, e tudo assim, ó, 2018, 2017, tem um de cervical também atual, ó. 2018, aqui, ó, lesão de menisco, ó, aqui, né, de ligamento, ó, de joelho, instabilidade de joelho, cervical, ó, dor cervical, fascite plantar, lesão de quadril. Dá para entender, Priscila? Ó, tornozelo, instabilidade de tornozelo, ombro aqui, ó, capsulite adesiva. Tem vários. Isso é uma página. Eu posso ir na própria PubMed ou na Pedro. Na Pedro também é fácil de encontrar. Quando você bota, né, que é a base de fisioterapia. Aí vamos lá. Tu quer um tema específico. Eu vou botar um que é mais fácil de encontrar muito, que é a dor lombar. Então você bota assim, ó. Low back pain, dor lombar, certo? Uhum. Aí tem vários filtros que você pode fazer, mas o que eu queria te mostrar é assim, tem um aqui que é o método, se eu clico aqui, aí tem, ó, Practice Guideline. Em revisão sistemática tem clínicos. Eu vou botar só ele, para ver os guidelines existentes, as diretrizes. Eu posso botar data de publicação ou não. Eu vou botar 2015 para cá. Se eu quisesse também poderia deixar em branco para ver todas que existem, mas vamos botar mais atual, né? E aí quando eu boto procurar, para lombar ele me dá, ó, Practice Guidelines, ó, tem uma porrada. Tá vendo? Priscila, tá vendo aí? Estou. Agora, claro, tem que ler cada um para ver, né? O que é que realmente presta, o que não. Tem que fazer aquela triagem depois. Tem outro site também, que é Nice Guideline. Que é esse aqui, ó. Nice. Que também tem muita coisa sobre guidelines. Você bota um tema específico aqui, vai vir também. Deixa eu botar sobre o lombar. Back. Tem. Ele também vai trazer, ó, 131 resultados, por exemplo. Ó. Tem muita coisa que você pode ver. E vai ter nos tópicos, né? Aí você tem que ver o que é que interessa. Que deve vir sobre cirurgia, tratamento, de fisioterapia, sabe? Aí você tem que ver, ó, fisioterapia na low back pain, ó. Aí você pode ver o que é que ele recomenda aqui. Entrar e aí ver o material, eles vão falar, né? Aí deve ter algum lugar que tem o documento para você baixar, certo? É porque agora na Uhum. pressa aqui eu não vou achar. Mas se você for catucando esses sites, você vai ver. Já tem três pelo menos aí. Geospit, Pedro e esse Nice Guideline, que é uma outra página também confiável. Tá Certo? certo. E aí já tem bastante coisa para Certo. você começar a brincar aí. E te digo que vai valer a pena se você parar um tempo aí da sua vida para ficar dando uma olhadinha nisso. Vai te ajudar bastante. Tá certo. Certo, meu povo? Então, semana que vem a gente faz essa nossa atividadezinha aí para complementar, né, a nota, fechar, certo? E aí, espero ter contribuído de alguma forma, né, para pelo menos abrir mais os olhos ainda para traumato. Não sei se é a realidade que você vai querer, né, depois formado, trabalhar com isso. Mas tem muito campo de trabalho e quando a gente se apropria desse conhecimento que Priscila perguntou agora na dúvida, melhor ainda para vocês, porque vocês vão trabalhar com mais segurança. Certo?
Certo. Certo. Então, é isso.